Bom, o que aconteceu é que muitos líderes têm pegado a palavra de Deus, têm usado a palavra de Deus para satisfazer o desejo do coração dos seus ouvintes. Um exemplo muito claro é Mateus 6,33, que diz: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Então eles pegam esse texto e diz que Deus vai acrescentar, Deus vai dar, se você buscar primeiramente o reino dele e a sua justiça. Só que quando você lê o versículo 25, ele vai dizer quais são essas coisas que vos serão acrescentadas. Ele diz: "Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido?" Então, quando ele diz que essas coisas vos serão acrescentadas, ele está falando de comida, ele está falando de bebida e ele está falando de vestimenta. É isso que Deus promete para aquele que busca o seu reino e sua justiça, tá bom? Então é sobre isso que Deus está falando. Ele não está falando que ele vai acrescentar um carro, uma moto, uma casa, um bom emprego, não. Ele não está dizendo isso. Apesar de que Deus nos dá isso, ele nos abençoa com isso, mas o texto que é utilizado para satisfazer o coração dos ouvintes não está condicionado a isso. Tá bem, meus irmãos? Outro texto muito conhecido também, que é pregado de maneira errada, é Mateus 7,7, que diz assim: "Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre." Então esse é um texto também que é muito utilizado para satisfazer o desejo do coração dos ouvintes, alegando de que se eu bater, Deus vai me dar qualquer coisa. Se eu estiver batendo novamente por algum bem material, Deus vai me dar. Só que o texto ele não está falando que você vai receber essas coisas. O texto está falando de outra coisa muito mais superior às coisas mundanas. E você vai encontrar isso lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 9. Nós sabemos que os evangelhos, os discípulos aqui, cada um traz um acréscimo, e aqui Lucas dá o acréscimo, e aqui nós vamos entender o que de fato a palavra está dizendo, que se nós bater, se nós buscar, nós vamos receber da parte do Senhor. Lucas 11, 9 diz: "E eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abre-se-lhe-á. E qual pai de dentre vós que o filho lhe pede pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celeste, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem." Então, como vocês estão vendo, quando eu peço, quando eu busco e quando eu bato, o que é que está se referindo? Ao Espírito Santo. Eu tenho que bater em oração, em obediência, para que o nosso Pai nos dê o Espírito Santo. Então, quando ele diz pedi, que ele vai dar, buscar, e você vai achar, bater e Deus vai abrir, é isso que ele vai abrir para você. Ele o dará o Espírito Santo. E não é as coisas que você deseja material. Então, muitos outros textos são pregados de maneira errada. Por falta de quê? Por falta de estudar a palavra, por falta de ler as Escrituras. Então aqui cai por terra todo esse ensino de materialismo, de utilizar a palavra de Deus, coisas mais profundas, coisas mais grandiosas, para transformar em coisas que vão virar pó e cinza.
Amém? Deus abençoe.